Queridos irmãos e irmãs em Cristo, em especial você catequista, o qual nos dirigimos primeiramente, sejam muito bem-vindos a mais esse vídeo de formação. Hoje, então, dando continuidade ao nosso estudo das partes da missa, agora que finalizamos, então, os ritos iniciais na oração da coleta, vamos hoje estudar um pouquinho, começarmos a estudar um pouco sobre a liturgia da palavra. Antes, porém, vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de bondade e misericórdia, concedei-nos a graça do entendimento e da sabedoria, para que, aprendendo mais, possamos servir melhor a vós, a vossa Igreja e a comunidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, então hoje vamos começarmos. O diácono vai fazer alguns vídeos sobre a liturgia da palavra, porque é um pouco extenso, né? Então vamos com calma, produzindo parte a parte, para que fique mais tranquilo para se entender e não fiquem vídeos tão compridos. E novamente vamos nos apoiar no material que a gente está usando, Instrução Geral do Missal Romano e Introdução ao Lecionário, também com base, o informativo do mês de abril, o qual traz as partes da missa, fundamentado aqui nesse livro. Hoje o diácono vai pegar a leitura daqui, porque aqui ela tem a fundamentação e depois lá então mais dividido, mais espaçado. E aí a gente vai aproveitar isso depois. Bom, o texto diz o seguinte, lá na página 53, número 55, diz assim: a parte principal da liturgia da palavra é constituída pelas leituras da Sagrada Escritura e pelos cantos que ocorrem entre elas. Então, a Sagrada Escritura vai trazer para nós nas celebrações, se for dominicais, a primeira leitura, a segunda leitura e o Evangelho. Entre a primeira e a segunda leitura, o Salmo. E aí, então, se for durante a semana, a gente tem a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. E aí você pode se perguntar, mas por que diz os cantos, se tem só o Salmo? Na verdade, não. Temos o Salmo, que pode ser cantado ou recitado, mas também temos o aclamação. Durante a maior parte do ano, a gente canta Aleluia como aclamação, né? Durante a Quaresma, então, não tem o Aleluia, mas o aclamação continua. E aí é feito em forma de canto. Também existem algumas celebrações, como a festa de Pentecostes, que passamos alguns dias, Corpus Christi, tem também, depois da segunda leitura, a sequência. Então, existem algumas celebrações que tem mais um canto depois da segunda leitura, antes da aclamação. Por isso diz aqui os cantos. Bom, o texto continua dizendo o seguinte: sendo desenvolvida e concluída pela homilia, a profissão de fé e a oração universal dos fiéis, ao qual nós chamamos comumente de preces. Então existe uma conclusão, existe a parte principal, que são as leituras da Sagrada Escritura junto com os cantos, e depois então tem esse término, a conclusão, que se dá pela homilia, nos leva a rezarmos o credo, o creio, e por fim finalizamos rezando juntos pela igreja e pelo mundo. Então finaliza-se aí nesse momento, conclui-se aí nesse momento, toda a liturgia da palavra. O texto continua dizendo assim: nas leituras explanadas pela homilia, Deus fala ao seu povo. Então aqui é muito importante para quem participa das leituras, quem faz as leituras, Aí o sacerdote ou o diácono lê o Evangelho e os leigos então faz as outras leituras, canta salmo e assim por diante. E aí essa frase é muito, muito interessante a gente pensar sobre ela. Deus fala, tá? Então Deus empresta o nosso corpo, o Espírito Santo usa o nosso corpo para poder transmitir a sua palavra. Deus se faz em nós, então, a palavra para os irmãos que estão na Assembleia. Por isso é muito importante, quem vai fazer leitura, estudar bastante essa leitura, se preparar bem, rezar bem, porque você vai estar emprestando o seu corpo. É Cristo que vai falar em você. Então tem que estar bem preparado, não pode ser feito de qualquer jeito, ok? Muito bem, o texto segue dizendo assim,
que essas leituras explanadas revelam o mistério da redenção e da salvação. Então existe aqui uma revelação de todos os mistérios contemplados, né? E da redenção, da salvação. Aí entra o mistério que a gente vem falando há tempo, né? Principalmente o mistério ligado à paixão, morte e ressurreição de Cristo. E por fim, essas leituras também oferecem alimento espiritual. E o próprio Cristo, por sua palavra, se acha presente no meio dos fiéis. Olha que interessante e que belíssimo é isso, né? Além de a gente ter o Cristo na Eucaristia, a gente tem o Cristo na palavra, que se insere entre os fiéis por meio dessa própria palavra. Cristo é a palavra, o Verbo se faz carne e habita entre nós, né? Continuando, o texto diz assim: pelo silêncio e pelos cantos, o povo se apropria dessa palavra de Deus e a ela adere. Já vamos ver o que é essa adesão. Mas antes, lembremos aqui, o silêncio e os cantos devem nos ajudar a nos deixar que essa palavra penetre em nós, que a gente possa meditá-la, possa contemplá-la e possa absorver ela para a nossa vida. Por isso o texto diz apropriar-se dela. Precisamos apropriar. E o silêncio e os cantos ajudam. Por isso cuidado também com os cantos, né? O como cantar, depois a gente vai falar sobre isso. E também, sempre que possível, ter alguns instantezinhos de silêncio, até mesmo entre as leituras, para que isso possa penetrar, que essa palavra possa penetrar no nosso ser. A gente precisa dar esse tempo para isso, né? E aí então a gente tem condições de aderir, como continua o texto, aderir pela profissão de fé. Então a palavra nos leva a proferir a nossa fé, a dizer que cremos, que acreditamos, e também alimentado por essa palavra, nós somos levados, como diz o texto, a rezar a oração universal pelas necessidades de toda a igreja e pela salvação do mundo inteiro. Então é muito belo, é muito rico isso, né? A gente ouve com muita atenção a palavra, deixa ela penetrar, apropria-se dela e isso faz com que a gente então manifeste a nossa crença rezando o credo e posteriormente rezando pela humanidade, rezando pela igreja e rezando pela salvação de todo o povo de Deus. Isso é o resumo da liturgia da palavra. Depois, então, o diácono traz a proposta de vermos com mais detalhes sobre isso. Mas por hoje ficamos por aqui. Que você tenha alegria de continuar na graça de nosso Deus. E que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.